Muito bom, irmãos, muito bom estarmos aqui essa manhã. Nós vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Araújo e esse é o nosso cafezinho espiritual, um cafezinho espiritual para a sua vida, para a sua família. Que nessa manhã o Senhor possa falar ao seu coração, que nesta manhã o Espírito Santo possa compartilhar. Depois, no finalzinho, estarei conversando um pouquinho mais com os irmãos, compartilhando um pouquinho mais aí de algumas experiências. Mas, irmãos, eu nessa manhã acordei com uma palavra no meu coração e o Senhor falou algo comigo a respeito de emoções. Eu queria falar um pouquinho sobre cura das emoções. Talvez a gente não consiga, porque é um tema muito abrangente, e talvez a gente não consiga conversar tudo aqui. De repente a gente divide isso em algumas partes, alguns dias aqui, mas eu quero começar falando alguma coisa, porque é uma área que Deus tem nos levado a falar. Porque se a gente for ver aí, a cada minuto alguém está tirando sua vida, alguém está se matando, alguém está acabando aí, né, com a sua vida. Então, a cada 15 minutos, 21 pessoas está tirando a sua vida, e 20 pessoas tentou e não conseguiu tirar sua própria vida. Então a gente vê que a estatística ela é muito severa, porque o problema emocional, quando ele não é tratado, ele traz problemas seríssimos. Ela acaba com a moral da pessoa, acaba com a inteligência da pessoa, acaba com os sonhos, acaba com a família. E essa pessoa muitas vezes não aguentando mais, ela chega a tirar sua própria vida, ela chega a se matar. E esse é o estágio final, um estágio que aí não tem mais o que fazer. E o que nós podemos fazer como igreja é a prevenção, é prevenir as pessoas, é ajudar as pessoas para que elas não cheguem a este quadro tão grave ao ponto de se suicidar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver tanto suicídio de pastores, de missionários, de homens envolvidos com o evangelho, de pessoas crentes, porque a gente sempre ouviu falar de suicídio, mas de um tempo para cá a gente está ouvindo muito falar de suicídio de líderes, irmãos. Eu sendo pastor, eu liderando pessoas, eu sei que assim a gente trabalha muito profundo. Nossas emoções elas são aguçadas todo dia. Todo dia a gente tem a nossa alma dilacerada, machucada, às vezes com pessoas que você ajuda, pessoas que você cuida, pessoas que te decepcionam, pessoas que elas não honram você, elas não conseguem ser agradecidas. Então nós que cuidamos de gente, que lidamos com pessoas, a gente tem as nossas emoções a flor da pele, isso quase que sempre. Então eu consigo assim, entre aspas, entender assim, quando um pastor chega a esse ponto de pensar em suicídio, né? Pensar em suicídio. Então o primeiro estágio é esse, é pensar, né? Não aguento mais, né? Viver o que eu estou vivendo, então eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Então a pessoa pensa. O primeiro estágio é esse, pensar. O segundo estágio é a pessoa começar a planejar, a ter um plano, né? O que eu vou fazer? Acho que eu vou tomar chumbinho, eu vou cortar os meus pulsos, eu vou me enforcar. Esse é o segundo estágio. E o terceiro é quando a pessoa já entra dentro de um quarto, já fica mais que escondida, você quase que não escuta ela falar, ela já está praticamente já no estágio final, e ela vai realmente, se não tiver uma intervenção, ela realmente vai tirar sua própria vida e ela vai se matar. Então são estágios que acontecem, as pessoas chegam. Eu estava meditando aqui uma palavra, vou ler um texto aqui para você, e a gente vai conversar tranquilamente, não vou pregar, quero conversar aqui com você. Se você tiver alguma experiência, quiser colocar alguma coisa, a gente vai conversar aqui, tá bom? Salmo 42 fala assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com multidão, com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Então aqui nós vemos, alguns falam que esse salmo é um salmo de Davi, outros não vê isso como salmo de Davi, mas vê como salmo de uma outra pessoa, né, de um outro salmista. Mas enfim, sendo ou não sendo de Davi, é um salmo de alguém que tinha uma função de estar no meio do povo adorando. Ele tinha uma função de um levita, e ele então puxava a adoração. Ele tinha a função de puxar a adoração, de levar o povo em multidões de povos adorando o Senhor, em meio a conquistas, em meio a vitórias. Quando o povo saía para a guerra e eles voltavam com as suas conquistas, eles voltavam festejando, eles voltavam adorando. Nós vemos um caso de Davi, quando Davi volta festejando, a sua esposa o chama de devasso, porque ela não aceita ele como um rei dançando no meio do povo. Então nós vemos aqui que quando se vencia uma batalha e se voltava, eles voltavam festejando. Nós estávamos, vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós estávamos na igreja, a gente tinha os cultos aqui, a gente festejava no meio dos irmãos, se abraçava, beijava e compartilhava uma palavra. E agora nós estamos proibidos de fazê-lo isso dentro da igreja. E existem pessoas, irmãos, muitas pessoas que estão em depressão por causa disso. Tem pessoas que estão doentes porque não pode abraçar, porque não pode beijar, porque não pode estar no meio dos seus familiares, de pessoas que ele ama. Então essas pessoas passam por essas situações e elas estão sofrendo. E nós vemos aqui que o salmista, ele se encontra preso, ele se encontra no cativeiro. E aqui ele demonstra que ele não podia estar no meio do seu povo. E ele diz que ele se lembra do tempo que ele estava lá em Jerusalém, que ele estava lá no meio do seu povo, adorando, bendizendo, fazendo a vontade do Senhor. Então a gente percebe que ele então estava muito mal. Mas o que mais estava intrigando eram as acusações. Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? O que mais as pessoas falam: cadê? Agora não era para os crentes estar com a igreja aberta, mostrar que Deus é Deus, né? Não, a gente não tem medo, porque nós temos um Deus, né? As pessoas estão criticando a gente porque nós tomamos a decisão de obedecer às nossas autoridades, de reconhecer que este é um vírus perigoso. É sim. A palavra fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas a palavra também fala que nós temos que obedecer às autoridades. E a gente, diariamente, nós estamos sendo acusados, as pessoas estão nos colocando em xeque, colocando a nossa fé em xeque. Cadê o Deus dos crentes agora? Cadê o Deus dos crentes? Não vai intervir, não vai salvar, irmãos? Deus é Deus, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus. Mas nós os cristãos estamos nos posicionando em oração, estamos falando com Deus, estamos clamando ao Senhor, estamos pregando o Evangelho. E nós entendemos que no tempo de Deus, no tempo certo, Deus vai intervir em favor do seu povo. Mas o que nós não podemos fazer é entrar em desespero. E aqui o salmista diz que a situação era difícil. Eles falavam: cadê o seu Deus? O teu Deus onde está? E ele diz que ele estava numa situação que as suas lágrimas eram seu alimento. Então, ou seja, ele não conseguia comer. Esse é um quadro de depressão. A pessoa que ela entra em depressão, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre como nós identificarmos isso, né? A pessoa, quando ela está em depressão,
ela vai mudando o seu humor. Você não vê mais ela rindo, ela não consegue sorrir mais, ela não consegue mais se alimentar como antes, ela não come ou come compulsivamente, depende da reação que a pessoa tem. Algumas pessoas, elas se trancam dentro do seu quarto, entram no quarto escuro, ela não quer ver ninguém, porque ela está no quadro de depressão. E neste quadro do salmista, ele fala que o seu alimento era as suas lágrimas. Ele diz que dia e noite ele se alimentava das tuas lágrimas, porque não havia fome, ele não tinha vontade de comer, não tinha vontade de viver. Mas aí ele toma uma decisão de conversar com a sua alma e de dizer à sua alma: por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? E ele dá um conselho para a alma: vamos esperar em Deus, espere em Deus, pois Ele ainda vai nos ouvir, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos, é que em meio a essa vida de depressão, esta vida de dificuldade que nós enfrentamos, nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar o Senhor, porque é Ele quem vai nos restaurar. Quero ler um outro texto aqui de Jeremias, capítulo 17, o versículo 14, fala assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então nós vemos aqui que Jeremias também, num quadro de cativeiro, num quadro de retaliações, também ele passa por um tempo de depressão, também ele passa por este tempo de calabouço, né? Foi jogado dentro de um poço, ali ele escreveu vários textos, inclusive do seu texto de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. Então a gente vê que Jeremias, ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção. O que ele dizia? Sara-me, Senhor, e sararei. Sabe o que ele está dizendo? Só o Senhor pode me sarar esse problema na minha alma, porque, irmãos, a depressão é algo muito severo. E eu sou assim um pouco mais antigo no Evangelho, tenho 38 anos, 39, vou fazer esse ano 39 anos de Evangelho. E eu sou de um tempo em que, quando alguém aparecia com um quadro de depressão, se orava para expulsar o demônio que estava na pessoa, porque dizia que a pessoa estava endemoniada. E aí orava, vamos orar. A gente sabe que algum desses quadros, eles apresentam endemoniamento, porque a pessoa ela se fecha para Deus, ela se abre para suas emoções e ela abre brechas para que Satanás atue. Nós sabemos disso, mas nós bem sabemos que depressão é uma doença. Depressão é uma doença. E a depressão, existe também a cura de um certo nível de depressão, que a medicação pode ajudar. A medicação pode ajudar. Mas existe um outro quadro que a medicação não ajuda, que o que pode ajudar é o Senhor, através da oração, através da palavra, através de orientações. Então nós vemos aqui que Jeremias diz: sara-me, Senhor, e sararei. Sabe o que Jeremias está dizendo? O Senhor pode me sarar, o Senhor pode me curar, porque o estágio que eu estou vivendo desta enfermidade, é só o Senhor quem pode me curar. E eu creio, tenho certeza, estou totalmente convicto de que o Senhor pode me curar deste mal. E ele diz: salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então ele tem a certeza, a convicção de que ele pode ser curado no Senhor. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso com você. Na verdade nós já estamos conversando sobre isso, né? E eu creio nas promessas do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus, Ele é poderoso para fazer, né? E nós temos que obedecer aquilo que diz a palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem colocar alguma coisa aí, pode colocar. Nossa irmã Adriana fala: eu creio, nosso Deus está no controle de tudo. E nós precisamos ter essa convicção de que Deus está no controle de tudo. Deus só não está no controle daquilo que nós não colocamos nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então nós, como igreja, precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele, acreditar nele. Então eu quero